Tudo bem? Começando a live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre a multiplicação. Multiplicação. A multiplicação leva à riqueza. A multiplicação leva ao crescimento exponencial. A soma leva ao pequeno aumento. E a Isa, muito bom dia. Legal ver você aqui. E a subtração leva à pobreza. Vamos pensar aqui. Olha só. Quando você está multiplicando, por exemplo, você tem uma empresa. Se você traz uma pessoa para trabalhar com você, simplesmente para aumentar suas horas de trabalho, simplesmente para fazer mais um procedimento, simplesmente para estar lá com você, você está somando. Você está trazendo uma pessoa para somar. Isso é uma coisa. Agora, quando você traz uma pessoa que acrescenta na sua empresa, mas você multiplica aquilo que você conhece, os seus valores, seus princípios, o seu conhecimento, o que acontece? Você tem um crescimento muito maior. Por quê? Porque toda vez que você ensina, você não está tirando algo de você, você está multiplicando isso daqui, você está aumentando de uma forma que essa pessoa também contém aquilo que você tem. E o segredo para geração de riqueza é a multiplicação, não é a soma. Quem pensa na soma geralmente não cresce. Batalha, 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 batalha. E não tem grandes crescimentos. Lidiane, bom dia. Raquel, bom dia. Geralmente, a pessoa que está acostumada a trabalhar em um contrato de trabalho, no CLT, ela está acostumada com a soma. Vou trabalhar umas horas extras, umas horas a mais para ganhar um dinheiro a mais. Vou fazer um pouco a mais para ganhar um pouco a mais. É o pensamento da soma. Esse pensamento nunca vai te enriquecer. Esse pensamento nunca vai gerar um crescimento exponencial para você. O pensamento que gera o crescimento exponencial é a multiplicação. É quando você está multiplicando talentos. É quando você está investindo dinheiro para esse dinheiro se multiplicar. Quando você está plantando, uma plantação é uma multiplicação. Nunca você vai lançar sementes para não colher muito mais do que aquilo que você semeou. Quando você está plantando para colher muito mais do que você semeou. Se você pegar, por exemplo, uma analogia que eu gosto bastante. Eu te dou uma espiga de milho. Aí você pega essa espiga de milho aqui e você come tudo e você deixa um carocinho. Aí você pega esse um caroço e planta ele. Você está multiplicando. O plantar é multiplicar. Por quê? Porque se um caroço ele vai virar uma planta de milho e essa planta vai virar vários sabugos. E esses vários sabugos vão ter muitos e muitos mais grãozinhos. Aí o que você pode fazer nessa segunda colheita de uma planta de milho só? Você pode comer todo o resto e deixar um sabugo. Só que esse um sabugo tem muitas sementes. Se você plantar essas muitas sementes, você vai ter um monte na terceira colheita de plantas de milho. Se você pegar 10% delas e replantar e o resto você colher e usar, você já tem um milharal inteiro. Tá entendendo o poder disso aqui? A multiplicação gera crescimento. Da mesma forma, quando você está investindo dinheiro na sua carreira, por exemplo, quando você está investindo em capacitação, você está pondo um dinheiro lá para um conhecimento que você vai adquirir para multiplicar aquele conhecimento que você já tem hoje, para multiplicar o resultado que você tem hoje, por 2, por 4, por 6, você cresce. É muito diferente do pensamento da soma que eu coloquei aqui, onde você só soma elementos, onde você só junta pessoas, onde você só acrescenta. Pô, eu consigo trabalhar 8 horas por dia, se eu trago outra pessoa, eu tenho 16 horas no meu dia. Se você pensa somente dessa forma, você está pensando na soma. Você não vai crescer muito. O crescimento exponencial ele está na multiplicação. Assim como a plantação que eu dei o exemplo, assim como o investidor que coloca um dinheiro numa empresa para ele render juros multiplicados por mês, assim como você ensinando uma pessoa na sua empresa, assim como você investindo em anúncios. Quando eu falo para os meus alunos investirem em anúncios, ó, pega 10% todo dia, investe em anúncio. O que eu estou falando para essa pessoa? Para ela pegar esses 10% para eles se multiplicarem, para você colocar lá, para multiplicar, para fazer mais clientes que vão indicar você para mais pessoas. A multiplicação, geralmente, ela não vai só acrescentar, por exemplo, 1 mais 1 é 2. Ela vai aumentar exponencialmente. 1 vezes 1
igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 4 igual a 16. E aí você vai aumentando exponencialmente. Entendeu? Agora, quando você soma 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Você tem um aumento, mas o aumento é muito menor. Se a gente for colocar 16 vezes 16, já nem sei quanto que é, mas é um número bem mais alto, na escala de 100. Então, a ideia é essa. A plantação, ela também foge dos olhos. Assim como 16 vezes 16, depois o resultado vezes o resultado. Entende? 10 vezes 16 é 166. Deve dar uns 200 e pouco. 16 vezes 16. Não consigo fazer essa conta de cabeça aqui. Mas se você for pegar esses 200 e pouco vezes 200 e pouco, já vai para a escala do 1000. Agora, se você tiver na soma, você não cresce. É por isso que muitas vezes você está patinando, porque você só está somando. Você está trabalhando dia após dia após dia. Aí você aumenta um pouquinho, vou aumentar, vou trabalhar um pouquinho mais, vou lotar um pouquinho mais minha agenda. Eu quero ter mais clientes, eu quero atender mais clientes. Aí você está com esse pensamento de mais clientes, de mais algumas horas, aumentar um pouquinho o meu valor. Você só está somando. Aí o seu faturamento ele patina, ele cresce um pouquinho, mas não muda a sua vida. Não muda quase nada. Você está aumentando um pouquinho, você consegue ter um recurso a mais. E aí na hora de gastar, você está usando a subtração o tempo inteiro. Chega dinheiro na sua mão, você está pagando contas. Chega dinheiro na sua mão, você está pagando contas. Aí você termina com caixa vazio. Pagando contas, termina com caixa vazio. Pagando contas, termina com caixa vazio. Qual que é a mentalidade de riqueza? É a mentalidade da multiplicação. Todo o dinheiro que você recebe na sua mão, primeira coisa, começa a cortar gastos e começa a acrescentar despesas. Gastos são desnecessários. O que é gasto? É tudo aquilo que só vai subtrair. É tudo aquilo que só vai tirar dinheiro. Tudo aquilo que não gera outro dinheiro, outro recurso, você deve fazer o quê? Você deve eliminar. Então, por exemplo, você tem um carro. E esse carro ele só serve para você sair no final de semana, não serve para mais nada. Ele é um gasto. Agora, se você utiliza esse carro para fazer mais dinheiro, para você chegar mais rápido no seu trabalho, para você comprar material, para você, de repente, aí sim faz. A ideia aqui é colocar sentido. De repente, esse carro te deixa mais feliz para você trabalhar mais. De repente, a conquista desse carro te coloca num propósito melhor. Aí ele passa a não se tornar um gasto e se tornar uma despesa. Quanto mais despesas você tiver e menos gastos, ou talvez até zerar gastos, mais você vai estar multiplicando. Por quê? Porque as despesas elas multiplicam, elas fazem você ter mais dinheiro. Então, se você está investindo em anúncio, igual os 10% que eu falei que eu coloco para os meus alunos, não é um dinheiro que ela vai colocar e vai perder. É um dinheiro que ela vai colocar e vai multiplicar. É uma semente que ela está plantando. Aí tem gente que fala, mas eu tenho muita conta para pagar, eu não consigo. Para pensar comigo. Imagina um motorista de Uber. Se ele pega e fala, eu tô com muita conta para pagar, eu não vou pôr combustível. O que vai acontecer? Ele vai parar de multiplicar. E ele parando de multiplicar, o que acontece? Seca a fonte. Então, o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, em tudo na vida, relacionamentos. Você vai fazer networking, vai fazer amizades, multiplique, entregue valor. Quando você está gerando valor na vida de uma pessoa, quando você está fazendo algo sem pedir nada em troca, quando você está se importando com essa pessoa, você está multiplicando na vida dessa pessoa. Você está multiplicando no relacionamento entre vocês. Você está multiplicando aqui no mundo. Então você veio aqui para esse mundo para multiplicar. A mulher, quando ela tem um filho, ela está multiplicando. Por quê? Porque esse filho, ele tem um potencial não só de somar, mas de multiplicar, de trazer mais pessoas para o mundo, de trazer mais luz para o mundo. Para pensar, quando você tem um filho, você não somou só mais um ser humano no mundo. Você colocou um ser humano que pode fazer a diferença nesse mundo. Um ser humano que vai ter contato com um monte de outros seres humanos. Um ser humano que vai ensinar, vai propagar conhecimento. Um ser humano que até mesmo no mal ele pode multiplicar. É uma multiplicação.
Tá entendendo? E é um ser humano com potencial de gerar vários outros seres humanos, assim como a multiplicação das sementes quando você está plantando, assim como uma árvore. Quando você planta uma árvore, você não soma mais um fruto, você tem uma multiplicação de muitos frutos que vão vir entre as estações e vão cair na terra, vão gerar mais árvores. Você vê que o crescimento é exponencial. Uma semente gera uma árvore que gera muitos frutos, que tem o potencial de gerar muitas sementes, que vão gerar muitas árvores em potencial, que vão gerar muito mais sementes, muitas mais árvores, enfim. Vai alimentar pessoas, vai alimentar o solo, vai alimentar pássaros. Pássaros vão colocar ninhos lá e todo um ecossistema, até os vermes da terra vão se beneficiar. É a multiplicação. Se você olhar para a prosperidade na natureza, a natureza está o tempo inteiro multiplicando. Ela não está com esse pensamento escasso de apenas somar um salarinho, um dinheirinho a mais, uma cliente a mais. Ah, eu quero mais cliente. Ah, eu quero mais coisa. Ah, eu quero mais uma pessoa aqui comigo para somar comigo. Não. Pensa na multiplicação. Mais uma pessoa para você multiplicar na vida dela, para você gerar valor na vida dela, para você fazer com que ela conheça tanto quanto você. Para quê? Para que essa multiplicação ela realmente aconteça. Para que essa pessoa ela chegue no seu espaço não só somando com você, mas trazendo um algo a mais. Essa pessoa ela consegue sair do seu espaço um dia sendo uma pessoa muito melhor do que quando ela entrou. Porque se ela é essa pessoa muito melhor do que ela entrou, pode ter certeza que o tempo que ela ficou com você, mesmo que tenha sido um tempo pequeno, foi um tempo que valeu mais a pena do que vários anos de uma pessoa que não rendeu nada, que não aprendeu nada, que não conquistou nada. Então, em tudo na vida. Esse poder da multiplicação, eu estou falando em tudo, absolutamente tudo na vida. Seja uma pessoa multiplicadora, uma pessoa que transborda conhecimento, que investe, uma pessoa que traz luz na vida das pessoas, uma pessoa que em tudo que você for fazer, você não pensa na soma nem na subtração. O pensamento de pobreza é subtração só. O pensamento de uma pessoa que ainda quer crescer, quer alguma coisa, é soma. Mas um pensamento de uma pessoa que quer enriquecer, quer ser exponencial, quer fazer a diferença no mundo, sem dúvidas é a multiplicação. Então eu quero que você vire essa chave dentro da sua cabeça. Tudo que você for fazer é para multiplicar. É para crescer exponencialmente. Do contrário, você sempre vai continuar patinando. Uma pessoa escassa que quer crescer, ela só vai pensar em soma. Ela não vai conseguir pensar em multiplicar. Ela não vai conseguir pegar uma parte do faturamento dela e reinvestir. Reinvestir em formação, reinvestir em anúncio, investir, fazer investimentos, crescer patrimônio para multiplicar. Não. Ela vai estar pensando o tempo inteiro só em somar, malemar, ou talvez até subtrair. Então, um grande ponto que eu quero deixar dessa live aqui para você é o seguinte: tudo que você for fazer, tudo, absolutamente tudo que você for fazer, pensa na multiplicação. Nas suas finanças, olha aquilo que só está diminuindo, aquilo que está subtraindo, conta de menos. Você vai começar a olhar e vai começar a eliminar. Começa a virar a chave. Substitui essas coisas que estão diminuindo por algo que dá recurso, que dá retorno. A ideia é que tudo que você tem nessa vida gere retorno. Você comprou uma roupa nova, essa roupa vai te trazer mais dinheiro, por quê? Porque você vai melhorar a sua percepção de valor com o seu público. A maquiagem que você está comprando vai te gerar mais dinheiro, por quê? Porque você está ficando mais bonita para atender, para aparecer nos seus stores. O seu carro, ele está te fazendo economizar tempo, a sua casa, enfim, tudo que você for fazer tem que fazer sentido para crescimento. Aquilo que não faz sentido com crescimento, ou você transforma ele num ativo de crescimento, ou você elimina da tua vida. Até mesmo as suas férias, elas podem servir de stores que estão multiplicando, que estão gerando percepção de valor, que estão gerando comunicação nas pessoas. Então, tudo, absolutamente tudo, substitua despesas por custos. Custos que vão multiplicar na tua vida. Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês absorvam muito bem isso e que sejam pessoas que pensem na multiplicação. Tá bom? Faz sentido? Escreve aí no chat se fez sentido, se vocês entenderam isso que eu falei. Porque esse é um pensamento que, se você vira na tua cabeça, faz total diferença em tudo que você vai fazer. Ah, Humberto, mas eu vou multiplicar na vida de funcionário que vai pegar o conhecimento e vai embora.
Azar é dela. Azar é dela. Não seja uma pessoa escassa. Não vai mudar absolutamente nada na tua vida se ela sair com todo o seu conhecimento. Ela não roubou o conhecimento da tua cabeça. Tudo bem, ela vai se beneficiar e tudo mais. Beleza, mas o tempo que ela ficou com você foi um tempo que ela entregou muito mais. Muito mais do que ela entregaria se ela tivesse só somando, se você tivesse guardando. Não vai mudar nada. Ela vai embora, tá bom, tudo bem, ela levou o conhecimento, levou. Ah, mas é um senso de justiça. Se você ficar pensando em senso de justiça, você não cresce. Deixa ela ir lá, vai pro caminho dela, tá tudo bem. Mas ela entregou o melhor enquanto ela estava aí. É melhor uma pessoa um ano multiplicando por 5, por 10, por 20 do que uma pessoa um ano desanimada, cabisbaixa e quieta. Ela não vai gerar resultado. Se você tiver pessoas com você pensando em crescer, mesmo que elas queiram sair, você vai ter avanços exponenciais muito grandes. Assim como a multiplicação. Começa a pensar na multiplicação. 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Agora começa a multiplicar 3 vezes 3. Não é 3 mais 3 que é 6, é 9. E 9 vezes 9. Tá vendo? O negócio começa a aumentar exponencialmente. 81. 81 vezes 81. Aí o negócio vai longe. Vai lá para casa dos mil e pouco. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Vamos lá, vamos fazer a nossa conexão que eu tenho que levar a Larinha para a escola. Tô atrasando um pouquinho aqui já. Feche os seus olhos, vamos se conectar em fé aqui. Independente da sua religião, independente do que você crê, uma coisa é certa: quando existem seres humanos aqui juntos em um único propósito, a presença divina, ela está com a gente. A conexão entre almas está junto e a gente tem um crescimento exponencial. Aqui é uma forma de multiplicação. Não estamos presentes, mas vamos se conectar. Vamos conectar nossas mentes agora, nesse momento. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente. Pensando somente na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa conexão, por mais essa live, pelo esse conhecimento e principalmente pela energia de estarmos juntos. Seja quem está ao vivo ou seja quem vê isso aqui no Spotify. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine e nos ajude a ter uma mentalidade de multiplicação. Que não venhamos cair na escassez, de ficar travando conhecimento, de ficar travando recursos, de ficar travando investimentos. Que venhamos multiplicar, que venhamos lançar sementes, cada vez mais sementes, e replantar a colheita. O tempo inteiro plantando sementes, replantando a colheita, plantando sementes, replantando as sementes. Essa é a mentalidade de riqueza, que venhamos ter sempre essa mentalidade. Independente dos momentos difíceis de desânimo, que venhamos sempre estar semeando, sempre multiplicando, porque o resultado, sem dúvidas, ele vem. Toda semeadura vai vir de uma plantação, vai vir uma plantação em seguida. Quero que você imagine uma grande plantação. Essa plantação é uma plantação que você está fazendo em toda a sua vida. Você olha para todos os lados, você só vê terra, você só vê sementes plantadas. Você vê um infinito mar de possibilidades. Ainda não tem nenhuma planta, mas elas estão lá. Agora a chuva, o regar dessas plantas, o sol, todo o trabalho vai ser feito. Essa é a sua vida, com a mentalidade de multiplicação que você está adquirindo hoje. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. O propósito de fazer essas lives é justamente esse. Tornar 2025 o melhor ano de nossas vidas. Conte comigo. Vai lá no meu destaque
podcast, tem todas as lives lá, vai lavar louça, alguma coisa, bota um fone, assiste, se conecta com isso aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto, gente. Tchau, tchau.